Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje na nossa leitura do livro dos Salmos, o Salmo 35, 34, nosso 41º encontro. Como esse salmo é um salmo longo, nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos fazer a primeira parte agora, depois a segunda parte no próximo encontro. Estamos no nosso 41º encontro. Então vamos trabalhar e vamos ler este Salmo 35 da versão hebraica, 34 da versão grega latina. Vamos ouvir essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos ouvir. Javé acusa meus adversários, combate os que me combatem. Toma a armadura e o escudo, e levanta-te em meu socorro. Maneja a espada e o machado contra os meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Fiquem envergonhados e arruinados os que buscam tirar-me a vida. Voltem-se para trás e sejam confundidos os que planejam mal contra mim. Sejam como palha frente ao vento, quando o anjo de Javé os empurrar. Que o caminho deles seja escuro e deslizante, quando o anjo de Javé os perseguir. Sem motivo, estenderam a sua rede contra mim e abriram para mim uma cova. Caia sobre eles um desastre imprevisto. Sejam apanhados na rede que estenderam. Caiam eles dentro da cova. Minha alma exultará em Javé e se alegrará com a sua salvação. Todo meu ser dirá: Javé, quem é igual a ti? Para livrar o fraco do mais forte e o pobre indigente do seu explorador. Levantaram-se testemunhas falsas e me interrogaram sobre o que nem sei. Pagaram mal pelo bem e me deixaram desamparado. Quanto a mim, quando eles estavam doentes, eu me vestia com pano de saco, me humilhava com jejum e por dentro repetia a minha oração. Como por um amigo, um irmão. Eu ia e vinha, cabisbaixo e triste. Como de luto por minha mãe, e quando eu tropecei, eles se alegraram, se uniram contra mim e me atacaram de surpresa. Dilaceravam-me sem parar. Cruelmente zombavam de mim, rangendo os dentes de ódio. Esta é a primeira parte do Salmo que nós vamos meditar. Este Salmo trata-se de um salmo de súplica individual. Uma oração confiante,
na salvação do oprimido, que implora a Deus a cura de sua enfermidade e que o defenda da agressão dos inimigos. É um salmo datado do período do pós-exílio da Babilônia. Terminou lá em 535. É o período sacerdotal. Não existe mais o período real, que termina com o exílio da Babilônia. Agora, o período sacerdotal vai estar totalmente centrado no templo, na cidade de Jerusalém. É o período teocrático. Versículo 1. Javé, acusa meus acusadores, combate os que me combatem. Acusa. Expressão usada para expressar pedido e súplica. Meus acusadores. Outra tradução do hebraico. Combate, Javé, meus adversários. Guerreia com os que contra mim se erguem. Aqueles que se levantam contra o salmista e o combatem. Guerreia, combate os que me combatem. Deus luta contra os inimigos de Israel, bem como luta a favor daquele que é fiel à aliança. E é causa do salmista, que confia nessa ação de Javé, porque o salmista é fiel à aliança. Versículo 2. Toma a armadura e o escudo, e levanta-te em meu socorro. O salmista usa termos, utensílios de proteção para o soldado na guerra. Armadura e escudo. Para proteger-se contra a batalha. Para se proteger-se na batalha. Que Deus se prepare para a guerra. E levanta-te, Javé, em meu socorro. A súplica. Este Deus que se levanta para defender o seu fiel, como também seu povo, fiel à aliança. Versículo 3. Maneja a espada e o machado contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Na guerra, o guerreiro deve manejar a espada e o machado. O salmista usa aqui, em forma metafórica, imagens de guerra, suplicando a Deus que venha intervir em seu favor no combate que os inimigos lhe fazem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Aquele que pronuncia palavras de encorajamento para que o salmista possa enfrentar a guerra. Deus encoraja o salmista dizendo, eu sou a tua salvação. E com a força da fé, ele lutará e ficará invencível, porque Javé comanda a guerra e com essas palavras, encoraja o salmista, salvando-o da morte, salvando sua vida. Nós, quando também estamos em nossas dificuldades, estamos em luta, estamos em guerra, com tantas coisas que querem nos destruir, querem nos humilhar, querem tirar de nós a dignidade. Então, esse salmista mostra essa realidade de recorrer a Deus e pedir e confiar, né? E a consciência de que, se somos fiéis à aliança, nós não somos abandonados por Deus. Nós cristãos fiéis à nova aliança que é Jesus Cristo. Versículo 4. Fiquem envergonhados e arruinados os que buscam tirar-me a vida. Voltem para trás e sejam confundidos os que planejam mal contra mim. Aqui é um pedido, novamente, uma nova súplica. Que a vontade de Javé queira, isto é, que seja a vontade de Javé,
que os inimigos do salmista, que querem matá-lo, sejam envergonhados e arruinados. Eles procuram o mal, que o mal não possa atingir aquele que eles querem atingir, e muitas vezes também possa se voltar contra eles mesmos. Voltem para trás e sejam confundidos os que planejam mal contra mim. Os que perseguem o salmista, que Deus possa confundi-los, pois o objetivo deles é o mal, a morte do salmista. Versículo 5. Sejam como palha frente ao vento, quando o anjo de Javé os empurrar. Aqui nova metáfora. Como o semeador joga a semente no ar, o vento leva a palha. A palha vai na direção do vento. E vem então nova súplica. Quando o anjo de Javé os empurrar. O anjo de Javé vai fazer separar a palha e os expulsará, como nos faz referência a este versículo a Bíblia da TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Versículo 6. Que o caminho deles seja escuro e deslizante, quando o anjo de Javé os perseguir. Sempre quando eles escaparem, cada um em diferentes direções, que eles não encontrem o bom caminho para escapar, mas que eles sejam conduzidos a um caminho de trevas. É a súplica do salmista, para que Deus o proteja de seus inimigos. Quando o anjo de Javé os perseguir, que eles tropecem e caiam. O salmista, ao se sentir perseguido de forma injusta, e a justiça seja feita, então, pelo anjo de Javé. O autor do Salmo, não querendo rebaixar Deus ao nível das suas apaixonadas maldições, o salmista então usa anjo de Deus, anjo de Javé, que deve escutar a terrível sentença sobre o seu inimigo, que deve executar a terrível sentença sobre o seu inimigo. Versículo 7. Sem motivo estenderam a sua rede contra mim e abriram para mim uma cova. Os inimigos fizeram uma armadilha, um complô contra o salmista. O salmista não conhece o motivo do complô. A imagem usada, que é a imagem da rede, é usada na caça. Os inimigos, como caça, querem pegar de surpresa o salmista, numa arapuca. Abriram uma cova para pegar o salmista, Marapuca, a fim de que ele pudesse cair. Versículo 8. Caia sobre eles um desastre imprevisto. Sejam apanhados na rede que estenderam. Caiam eles dentro da cova. Que o feitiço volte contra o feiticeiro. O salmista suplica que o mal e a armadilha que os inimigos fizeram contra ele seja retornado a eles próprios. Que o mal desejado retorne a eles. Que a destruição planejada recaia sobre os inimigos que prepararam a armadilha. Caiam na própria catástrofe desejada.
que encaminha a sua total destruição. O inimigo cai na rede e se arruíne, suplica o salmista, na cova que eles cavaram, na própria cova. Versículo 9. Minha alma exultará em Javé e se alegrará com a sua salvação. Aqui inicia um contraste entre o que se pede aos inimigos e o que se pede agora para si, o salmista. Exultará minha alma em Javé. Ficarei feliz, pois Javé é meu Deus, pois Javé é a salvação do salmista. Em razão dessa salvação, então, o fiel pode se regozijar, alegrar-se. Versículo 10. Todo meu ser dirá, Javé, quem é igual a ti? Para livrar o fraco do mais forte e o pobre indigente do seu explorador? Outra tradução. Todos meus ossos dirão, Javé, quem é igual a ti? O salmista quer cantar uma canção de ação de graças com toda a sua força, até seus ossos vibrarem. Refere às danças alegres que a salvação deve ser celebrada, para livrar o fraco do mais forte. Deus age em favor do fraco, diante do abuso do forte, que confia em suas próprias forças e quer subjugar o mais fraco, tirar-lhe a liberdade para exercer o domínio sobre ele. Javé livra o fraco da força do mais forte, da sua arrogância. É o pobre o indigente do seu o indigente do seu explorador. Isto é, de quem rouba do pobre indigente. O pobre é aquele que não tem propriedade, é o necessitado. O perverso rouba do pobre e necessitado, e a sua riqueza deve ser guardadas para poder se proteger dos pobres e necessitados. A prosperidade deles são construídas sobre o empobrecimento e a exploração dos outros. Isso vai contra a justiça social da Aliança do Sinai. Versículo 11. Levantaram-se testemunhas falsas e me perguntaram o que nem sei. O salmista apresenta as decisões dos inimigos. Usaram de falsas testemunhas diante dos juízes, alegando acusações que o salmista nem tem consciência, crimes que ele não cometeu. Versículo 12. Pagaram o mal pelo bem e me deixaram desamparado. O salmista agiu fazendo bem a eles, e eles lhe retribuíram com o mal. Os injustos mudam as coisas para justificar suas ações de perseguições e suas maldades. Eram no início amigos, mas agora o abandonaram e o salmista ficou só. Versículo 13. Quanto a mim, quando eles estavam doentes, eu me vestia com pano de saco, me humilhava com jejum e por dentro repetia a minha oração. O salmista fala aqui da ingratidão dos amigos.
que se tornaram depois inimigos. Pois quando adoeceram, o salmista fazia sacrifícios, pedindo misericórdia a Javé por eles. Se colocava em súplica e penitência por eles. Jejuava para que eles recuperassem a saúde, suplicando por eles em várias circunstâncias. Mas eles não foram solidários ao salmista, mas se tornaram inimigos, ingratos. Versículo 14. Como por um amigo, um irmão, eu ia e vinha, cabisbaixo e triste, como de luto por minha mãe. Ele era solidário com os amigos, que depois se tornaram inimigos. Se importava com eles, se dispunha a ir e a vir. E compara que se compadecia deles como se tivesse de luto pela própria mãe. É uma analogia de tão valiosos que eles eram. Versículo 15. E quando eu tropecei, as coisas mudam. Eles se alegraram, se reuniram contra mim e me atacaram de surpresa. Dilaceravam-me sem parar. Quando você está bem, as pessoas estão do seu lado. Quando você faz o bem a muitas pessoas, as pessoas se sentem, entre aspas, agradecidas. Mas o dia que você vier a faltar, se tornar enfermo ou tiver necessidades, você vai perceber que as pessoas que diziam estar próximas são as mais que se colocam longe. Porque elas não querem se comprometer ou não interessam. Não tem nenhum pingo de gratuidade, de gratidão. Versículo 15. E quando eu tropecei, eles se alegraram, se reuniram contra mim e me atacaram de surpresa. Dilaceravam-me sem parar. Diz o salmista que quando ele adoeceu e andava com dificuldade, a atitude deles foi diferente daquilo que o salmista fez quando eles é que estavam doentes. Eles se alegraram e se reuniram contra o salmista. Se unem para vir a enfermidade do salmista. Nessa coisa, a gente tem que sempre buscar recurso em Deus mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Nunca espere nada de ninguém. Embora algumas pessoas generosas vão colocar à nossa disposição algumas ajudas. Essas nós podemos aceitar. Mas não esperem ajuda de ninguém. Porque muitas pessoas estão tão centradas em si, tão ensimesmadas, que elas só pensam em si. E quando se sentem ameaçadas por algumas outras pessoas, elas vão fazer de tudo para desmoralizar, vão fazer de tudo para excluir, inclusive criando certas palavras para menosprezar e desvalorizar a presença daquela pessoa. Às vezes na vida nós temos que contar conosco e com Deus. As pessoas generosas vamos aproveitar, mas elas são tão poucas. Porque as pessoas que querem dificultar o máximo possível, porque não querem que nenhuma outra pessoa possa ter a possibilidade de crescer, elas vão fazer de tudo para poder destruir. Porque a vaidade de si mesmo é muito mais forte. E ela carrega dentro de si um poder destrutivo, uma bomba que tudo destrói. Parece aquela história que onde ela toca, destrói, porque ela não é capaz de edificar. Não edifica a si mesmo, não edifica também os outros. E diz, me atacaram de surpresa.
refere àqueles que impiedosamente tortura aquele que cai em suas mãos. Só para acrescentar um pouco uma coisa que me veio aqui na cabeça, que eu sempre também falo. Às vezes o pai, a mãe fica em casa e fala assim, meu filho não me dá valor, minha filha não me dá valor, meu marido não me dá valor. Talvez você está esperando deles, seria bom que eles dessem, você está esperando deles aquilo que você deve fazer por você. Já que eles não te dão valor, dê você o valor que deve à sua própria vida. É a partir do momento em que você começa a se dar valor, eles começam a perceber e começam a mudar. Porque se você ficar mendigando a atenção dos outros, você vai perder a sua própria dignidade. Dê você o valor que você merece. Agora, quanto àquilo que os outros pensam, valorize aquilo das pessoas que te são mais próximas e que te valorizam. Mas as outras, infelizmente, elas não têm olhos para olhar para os outros, porque elas acham que elas são o centro da vida. Como animal selvagem, dilacera a presa, os inimigos o atacaram sem parar. Versículo 16. Cruelmente zombaram de mim, rangendo os dentes de ódio. Os inimigos, hipócritas, zombadores, rangem os dentes de ódio, querendo devorar, estraçalhar, destruir o salmista. Essa atitude está na vida de tantas pessoas, cuja atitude é de destruir, é de querer mal. Indica raiva, ódio, de fazer o salmista em pedaços. É a imagem de um animal feroz, de um animal selvagem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Valorize você. É você que tem que dar a resposta ao dom da vida. Aqueles que querem te ajudar, caminhe com eles. Mas quem não quer te ajudar, fortaleça a sua vida, vá em frente, vença as dificuldades, porque aquele que te sustenta é maior do que a maldade daqueles que querem te destruir.